Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Conexões. Aqui o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, conectando você com as ideias de pessoas com experiências em educação à distância e ligadas à inovação em educação, tecnologias e linguagens. No programa de hoje, eu recebo a professora Ana Maria da Silveira, doutora em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Maria é professora aposentada da UFSCar e atualmente ministra a disciplina de estágio supervisionado no curso de bacharelado em Engenharia Ambiental, oferecido pela UFSCar na modalidade à distância. Professora Ana Maria, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Conexões. Obrigada, João, eu que agradeço o convite de poder estar divulgando um pouco do curso de Engenharia Ambiental e particularmente da disciplina sobre qual nós vamos falar hoje. Então vamos começar, professora. Muitos alunos interessados nos cursos de graduação à distância da UFSCar têm dúvidas sobre as possibilidades ou a possibilidade de realização de estágios para complementar a sua formação. No curso de Engenharia Ambiental, particularmente, o estágio não é só possível, como obrigatório. É isso mesmo? É isso mesmo. Via de regra, João, os cursos de engenharia, os cursos voltados para ciências exatas, ele tem estágios, tá? Faz parte da grade curricular do aluno. E aqui na UFSCar não é diferente. Tanto os cursos na modalidade presencial como à distância têm toda a sua formalização do estágio. Então, o aluno pode fazer sim, pode e deve. Não só fazer o estágio vinculado à disciplina, como ele pode fazer outros estágios não obrigatórios que vão poder depois contar no seu currículo. Maravilha. No que se refere ao estágio obrigatório, esse que está vinculado à disciplina de estágio supervisionado, né, oferecido aos alunos aí da engenharia ambiental, como é que funciona? A partir de qual período que o aluno pode iniciar as atividades de estágio e qual que é o papel do aluno nesse processo de se conseguir uma vaga de estágio e desenvolver as atividades? Bom, João, a começar um esclarecimento. O estágio ele é obrigatório desde a lei de 2008, que regulamentou os estágios nas universidades, nos cursos, estágios para estudante. Em 2009, a UFSCar, então, através de uma resolução que dispõe como é que ficou esse estágio organizado, tá, para os cursos de graduação. Sempre existiram os estágios, só que ele tinha um outro tipo de formato. Então, a partir dessa resolução, ele passou uma uniformização. No caso da engenharia ambiental, como é que funciona? Apesar de ter uma uniformização dentro da UFSCar, os cursos têm uma certa autonomia de como é que ele vai conduzir, dentro daquelas regras já pré-estabelecidas, os seus estágios. Então, no curso de engenharia ambiental, nesta modalidade à distância, a gente propôs, então, uma disciplina chamada estágio supervisionado, e nessa disciplina, então, nós procuramos buscar a melhor maneira para que esse aluno pudesse estagiar. Então, a disciplina propriamente dita, ela é oferecida no 10º período, quando o aluno já está praticamente para se formar. Então, a coordenação do curso, juntamente com os professores envolvidos, achou por bem estudar a possibilidade desse aluno poder começar esse estágio antes. Então, para o curso de Engenharia Ambiental, ele pode começar no 7º período, antes da disciplina estar sendo propriamente oferecida. Isso porque nós entendemos que esse nosso aluno, ele é um aluno que trabalha, ele é um aluno que já tem uma família constituída, ele é um aluno que está fazendo um curso nesta modalidade, então provavelmente o tempo dele é menor. Então, se ele fosse começar quando a disciplina realmente é ofertada, ele poderia não ter tempo hábil para cumprir as horas de estágio necessárias e continuar toda a sua vida ao mesmo tempo. Então, por isso a gente permitiu, né, que ele começasse no 7º período. Então, ele faz a busca desse estágio, é uma responsabilidade total do aluno, não temos como interferir,
porque o aluno, ele que busca a empresa que está mais próxima ao seu local, onde ele vive, a disponibilidade que ele tem, ele terá que possivelmente participar de dinâmicas de grupo, de entrevistas. Tem empresas que fazem uma seleção por escrito, outras é só entrevista, então não tem como a gente interferir nesse processo. O que tem é o seguinte: quando a empresa não conhece a UFSCar, quando não conhece a OAB, a gente tem uma carta que nós fizemos de apresentação do curso, que consta inclusive da grade curricular dos nossos alunos, e a gente então, se os alunos solicitarem, a gente encaminha essa carta para a empresa para que ele possa então ser apresentado ou ter a possibilidade de conseguir o seu no estágio. sentido de apoiar esse aluno a conquistar as vagas. Embora seja uma responsabilidade total do aluno, a universidade se compromete aí a dar essa retaguarda para que... Isso é muito importante. Nós fizemos esse tipo de carta, de recomendação, vamos dizer assim, de esclarecimento, mas usamos, confesso a você que usamos pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes foi preciso a gente usar esse tipo de carta, né? Porque, felizmente, as empresas... Bom, é obrigatório as empresas aceitarem ter lá no seu quadro alguns estagiários, uma percentagem de estagiários, né? Mas os nossos alunos têm sido bem recebidos. E aí o aluno conquista a vaga, passa pelos processos seletivos, e aí ele tem que cuidar de toda a parte burocrática e também na elaboração de um plano de atividades para ser apresentado tanto para a empresa quanto para a própria universidade, professora? Primeiro é o seguinte: existem empresas que exigem um convênio mais amplo com a universidade, mas não há necessidade desse tipo de convênio. Então, o que se tem é o seguinte: a documentação é o chamado de termo de compromisso de estágio. É um termo que é assinado, é um termo padrão, a UFSCar tem o seu modelo, tá? E esse termo é assinado entre a empresa e a UFSCar. Além disso, então, nesse termo consta a quantidade de horas que o aluno pode fazer, não pode ultrapassar 30 horas semanais ou 6 horas diárias. Consta se o estágio é remunerado ou não remunerado. Consta que o aluno tem direito a ter períodos de folga quando ele estiver no período de provas. Então, todas aquelas leis e formalidades que uma pessoa que é contratado normal tem também no TCE, no termo de compromisso de estágio. Então, esse termo ele é assinado por representantes da empresa. O aluno terá que ter um supervisor dentro da empresa, porque ele não é um funcionário, ele é um estudante, ele é um estagiário. Tem que ter a assinatura de um representante da UFSCar e tem que ter a assinatura do professor responsável pela disciplina. Além, claro, da assinatura do aluno. Então, se toda a documentação está em ordem, anexo a essa documentação, que é a formalização do estágio, o aluno tem que apresentar um plano de atividades, que é elaborado junto ao seu supervisor na empresa. Então, eles elaboram esse plano de atividades, o que o aluno vai fazer. E esse plano de atividades é, então, encaminhado para as professoras da disciplina, que nesta oferta, aliás, todas as nossas ofertas foram 2 professoras, que são responsáveis pela disciplina. Nós, então, pegamos esse plano de atividades e analisamos esse plano face ao perfil do curso, face ao perfil da disciplina. Esse plano tem que estar totalmente voltado a algum tema da engenharia ambiental. O aluno não pode estagiar em algo que seja diferente. Ele pode, se o estágio for não obrigatório. Agora, se for obrigatório, se for vinculado à disciplina, tem que estar voltado a um tema da engenharia ambiental. Perfeito. E aí, além do supervisor na empresa e de regulamentado esse plano de atividades aprovado pelas professoras das disciplinas, da disciplina, o aluno tem um acompanhamento de um tutor também da disciplina, do curso, que vai acompanhar cada caso ou cada aluno no desenvolvimento das suas atividades. Sim, isso foi algo que nós precisamos ter, porque
2 professoras só para cuidar de uma turma em diferentes empresas, com diferentes temas a serem desenvolvidos, a gente não só não teria condições face ao tempo, como a gente também não tem formação para isso. Então, ao ser aprovado esse plano de atividades, nós saímos então à busca de um tutor, que é um especialista, é um doutor, é um professor na área, ou é um doutorando, um especialista no assunto, no tema, que possa acompanhar esse aluno. Então a gente sai à busca se ele é então a pessoa, se ele aceita participar, se ele aceita orientar, acompanhar esse aluno. Então cada aluno tem um tutor para ele. Então olha, é uma grande coisa, né? Ele tem esse tutor. É um diferencial, né? É um diferencial que vai acompanhá-lo tecnicamente. E, é claro, sempre com o suporte do professor da disciplina. Quer dizer, tem o supervisor na empresa, tem o tutor e tem o professor. É uma oportunidade, é um momento muito importante na formação desse aluno, né? Muito importante. No início da sua fala, você comenta que o perfil de um aluno da educação à distância aqui da UFSCar, ele é geralmente diferenciado. O aluno opta muitas vezes pela educação à distância justamente porque tem que conciliar os estudos já com uma atividade profissional. Como é que fica no momento de realizar mais o estágio ainda, né? Se eu já trabalho, de repente, 8 horas por dia, tenho as atividades das outras disciplinas e tenho o estágio, como é que dá para conciliar? Boa pergunta, João. O que acontece, por isso que nós pensamos na possibilidade dele começar no 7º período. Porque como ele trabalha, ele já faz 8, não dá para fazer estágio à noite. Não dá para fazer estágio no final de semana. Tá? Então, nós pensamos o seguinte, algumas empresas, como os alunos já trabalham, algumas empresas estão oferecendo estágio para o nosso aluno que é o funcionário. Então, existe a possibilidade dele fazer o estágio também. Na própria empresa que ele já trabalha. Na própria empresa que ele já trabalha. Quando ele vai fazer o estágio em empresas diferentes, ele às vezes tira férias do seu período na empresa e vai então fazer o estágio. Era outra nossa preocupação. Será que ele consegue fazer o mínimo, que são 165 horas, naquele período de férias? Tá? Então a gente deixou também a possibilidade dele fazer esse estágio em parcelas. Ele pode, por exemplo, tirar férias num período, fazer um número X de horas e depois, num outro período, ele complementar aquilo. Isso só é possível se ele fizer esse estágio na mesma empresa e desenvolver e dar continuidade ao mesmo plano. Perfeito. Ele não pode fazer estágios em diversas empresas e somar tudo e querer que dê o número de horas. Entendo. Isso não é possível. Perfeito. E como que vocês têm percebido aí a receptividade das empresas e, mais do que isso, o desenvolvimento do trabalho dos alunos, como é que eles têm se saído e, após o término do estágio, como é que eles têm se encaminhado no mercado de trabalho? Olha, nós estamos na nossa 3ª oferta, tá? E tem sido bastante gratificante, tá? Os alunos têm se saído muito bem. No final do estágio, a gente caminha ao supervisor do estágio na empresa, um formulário de avaliação que depois ele atribui uma nota para esse aluno. E neste formulário tem perguntas referentes à formação do aluno, tem perguntas referentes ao curso propriamente dito, se ele acha que o curso está compatível, se tem deficiências, o que poderia melhorar, e também ao desempenho, ao resultado que o aluno obteve do trabalho. E olha, surpreendentemente, a gente tem obtido respostas bastante positivas. O nosso aluno está sendo bem aceito, felizmente. Nós tivemos uma turma até agora que se formou, e essa turma, quase todo mundo, se era funcionário da empresa, vários deles já foram recontratados ou mudados de função face ao curso que fez, entendeu? Então tem sido muito bom. Quer dizer, a gente tem oferecido na modalidade à distância uma formação tão integral, tão completa quanto é tradicionalmente nos cursos presenciais, né, professor? Mas é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós temos modalidades diferentes, mas o aluno é um aluno UFSCar. Então ele tem que sair com a qualidade, com a formação
independente da modalidade que ele está estudando. Perfeito. Né? Então essa que foi a nossa ideia. Tá certo. Professora Ana Maria, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no Conexões. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Tá. Obrigada, João, pelo convite. A gente está à disposição. Se alguém tiver interesse em saber mais alguma coisa sobre o curso, está na nossa página da UFSCar. Entre lá no curso de Engenharia Ambiental e estaremos à disposição aí para esclarecer a dúvida de quem quer que tenha interesse por ele. Obrigada. Maravilha. A vocês que nos assistem, o meu abraço e até a próxima edição do programa Conexões.